Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da nossa subseção, do projeto Podcast da OAB de Porto Ferreira. E desde já registrar os agradecimentos novamente ao presidente da OAB, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, pela implantação e idealização do projeto, e também nosso apoiador cultural, Manhã de Seguros. E hoje o tema é sobre a campanha Pró-Vida. E para falar sobre o tema, convidamos o médico, Dr. Maurício Gimenez. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado ao convite da OAB para falar desse tema tão importante, né? Que é a saúde do coração. Nós que agradecemos, doutor. Doutor, antes de começar sobre o tema, conta um pouquinho da sua trajetória na medicina, como começou lá no início. Lá atrás. Bom, eu sou graduado médico pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Minha graduação foi no modo PBL, não sei se vocês conhecem, é a Problem Based Learning, que eu fui a segunda turma. É um sistema de ensino diferenciado. Ele foge um pouco do tradicional, que são 80 alunos, por exemplo, numa sala. Eles dividem esses 80 alunos em 10 grupos de 8 alunos. Então, o ensino praticamente é individualizado. O mestre que está ministrando as aulas eram feitas em rodas, então não na lousa propriamente dita. E ele conhecia cada aluno, então consegue puxar aquele aluno que está um pouquinho não estudando. Então eu acho que foi um aprendizado para mim muito importante de uma visão que o médico deveria ter. Então eu fui agraciado por conseguir passar por esse método, né? Fiz minha residência médica na Santa Casa de Ribeirão Preto, me formei cardiologista por lá. Sou titulado, prestei a prova da Sociedade Brasileira e sou muito grato à minha formação e aos meus mestres. Doutor, e qual a importância dessa campanha Pró-Vida? Bom, a campanha eu acho que ela é fundamental para a conscientização do público-alvo, no caso dos advogados estagiários, de entender a importância da consulta médica preventiva, principalmente na parte cardiológica, porque as doenças, na maioria das vezes, são silenciosas e existe, sim, condições de a gente combatê-las totalmente ou preveni-las a fim de evitar problemas maiores no futuro. Então a campanha, eu acho que ela serve como um alerta e como um chamariz para que a pessoa pare e pense, eu preciso fazer meus exames de rotina. Sim. E o que levou o doutor a querer fazer parte dessa campanha? Na verdade, eu fui procurado pela secretária Jussara, aqui da OAB de Porto Ferreira, a pedido do Dr. Rui Gouveia, o qual eu agradeço muito o convite, e fui convidado a participar da campanha esse ano. Recebi com muito grado a incumbência de cuidar dos advogados da nossa cidade, e acho que ela é fundamental e vai de encontro com o que eu preconizo, a medicina preventiva. Antes prevenir do que remediar lá na frente, você entendeu? E muitas pessoas acham que estão saudáveis e não estão tão saudáveis assim. Sim. E como que é o funcionamento da campanha? Precisa de encaminhamento de guias? Como que funciona? Bom, na verdade, a campanha foi estipulada da seguinte forma. Ela se destina aos advogados e aos estagiários esse ano, com idade igual ou superior a 40 anos. Tá? A campanha consta de uma consulta cardiológica, juntamente com um eletrocardiograma de repouso e a realização de alguns exames laboratoriais básicos para um primeiro contato com o cardiologista. Tá? Os interessados deverão comparecer aqui na casa do advogado para retirar a guia para que seja feita a consulta. É orientado que o advogado ele colhe os exames laboratoriais e, estando com eles prontos em mãos, ligue no meu consultório para agendar a consulta e o eletrocardiograma é feito antes de entrar na minha sala, no mesmo dia. Entendi. E se porventura precisar de algum retorno, tá? Como que funciona? Então isso vai ser muito individualizado de cada consulta, tá? Porque eu vou ter que analisar de uma forma inicial o paciente, dependendo das necessidades, eu vou ter que conversar, orientar eles do retorno, certo? E mais importante do que um retorno, como eu sempre digo com meus pacientes, existe a necessidade de um seguimento, um acompanhamento, tá? O cardiologista ele é um pediatra do adulto, eu sempre falo isso, né? Então, eu acho que é fundamental para uma pessoa que quer estar bem de saúde, de uma forma geral, ter um cardiologista, um urologista no caso dos homens e um ginecologista no caso das mulheres, porque a gente consegue depois, a partir daí, destinar esse paciente para outros especialistas, caso a gente consiga flagrar alguma coisa, né? Fazendo esse acompanhamento.
rotineiro, com certeza. Doutor, e qual a importância de se realizar esse exame de rotina, preventivo, esse acompanhamento? Tá, eu acho que assim, as doenças cardiológicas, geralmente, elas não são de forma aguda. Cronicamente, o paciente adoece e muitas vezes é silencioso, como a hipertensão, diabetes, um colesterol, né? Um entupimento das artérias coronárias, né? O processo que a gente chama de aterosclerose. Então, através das consultas rotineiras e da realização dos exames subsidiários, o médico cardiologista consegue conhecer o paciente de uma forma mais abrangente, saber aonde ele tem riscos que devem ser combatidos, aonde ele deve reforçar as recomendações de um estilo de vida saudável e o tratamento medicamentoso, se for o caso. Então é fundamental que a pessoa entenda que o cardiologista não é uma vez só que deve passar e voltar em um retorno. Ele deve ter um acompanhamento regular para que esse médico consiga realmente assisti-lo da melhor forma possível. Doutor, quais as barreiras que mais dificultam o cuidado com a própria saúde? Ao meu ver, o tempo é o principal, né? A vida corrida de todo mundo, principalmente dos colegas advogados, a gente luta contra o tempo o dia todo. Eu acho que é um dos principais pilares, essa rotina nossa muito atarefada, a pessoa não arranja tempo para si. Associado a isso, a pessoa tem uma falsa sensação de saúde, de bem-estar. Talvez às vezes porque não tenha tempo nem de se auto-perceber, entendeu? E aí isso vai deixando a coisa passar, amanhã eu marco, e a hora que vê passou um mês, 6 meses, um ano. Então acho que assim, é muito importante, até por isso eu acho que é importante essas campanhas periódicas, para lembrar a pessoa da importância de ter um tempinho para cuidar de si, né? O que eu acho que anda mudando na realidade do Brasil, e isso é muito gratificante, é que os jovens estão mudando um pouco a concepção. Eles estão entendendo que é importante começar desde cedo o acompanhamento, os exames regulares, sair um pouco da medicina curativa para a medicina preventiva. Então isso é algo benéfico que precisa ser transmitido para todos. Sim. Os um pouquinho mais de idade são importantes também, sim, né? Adotar essa regra. Essa regra. Quebrar o paradigma também. Com certeza, com certeza. Que nos jovens, graças a Deus, isso está ocorrendo. Não de uma forma como deveria, mas está ocorrendo. Então, acho que essa campanha ela é importante não só para os colegas advogados, mas para os familiares deles, para a sociedade de uma forma geral. Entendi. Parar e refletir, eu preciso cuidar da minha saúde. E o que poderia incentivar mais os advogados e advogadas a fazerem esse cuidado preventivo? Bom, eu acho que é fundamental a realização de campanhas, como a que está sendo feita aqui pela OAB, de conscientização da população da necessidade de um acompanhamento cardiológico, médico de uma forma geral, né? Então, eu acho que assim, essas campanhas elas são muito importantes. Talvez a emissão de alguns folders ou alguns avisos na página oficial. Sim. Olha, você já cuidou da sua saúde esse ano? Você já fez os seus exames? Porque muitas vezes a pessoa não quer deixar de ir no médico. Ela simplesmente se esquece que tem que cuidar da saúde. Sim. Então, é importante que seja sempre avisado para ela que ela tem que cuidar do coração, né? Aconteceu até um fato engraçado de uma paciente minha que fazia um tempo que não vinha comigo no consultório, esbarrar comigo no mercado e olhar para minha cara e falar: nossa, doutor, eu tô já para ligar faz uns 15 dias no consultório, agora que eu tô vendo você. E eu comentei com a minha esposa, eu falei: olha só como que às vezes a pessoa precisa, mas simplesmente pela correria, aí entra a história do tempo, esquece de parar e fazer o que precisa ser feito. Então acho que as campanhas são muito, muito válidas, viu? Sua opinião, que tipo de ações de bem-estar para os advogados e advogadas deveriam ser priorizadas? Tá. Eu acho que é um conjunto de ações, tá? A primeira, fazer os check-ups rotineiros, né? Então, acho que isso é fundamental para saber o que a pessoa tem que se preocupar, qual a regularidade dos retornos. E segundo, o que nós todos sabemos, estilo de vida saudável, prática regular de atividade física, abandono de vícios, etilismo, alcoolismo, manter uma dieta equilibrada, que é muito importante, tentar diminuir o máximo possível, e se possível, o estresse do dia a dia, e isso é uma coisa que você pode conseguir através de um hobby, por exemplo, né? Um momento para você. Eu acho que uma meditação, isso é fundamental, porque é a vida corrida do dia a dia que faz a gente culminar nas doenças cardiológicas, né? Não é só isso, mas tem grande peso, a influência do meio externo.
Então, ao meu ver, eu acho que são essas as atitudes. Manter um acompanhamento, ter um estilo de vida saudável e diminuir um pouco a carga de estresse do dia a dia. Uma campanha Provida, ela pode impactar positivamente não só a advocacia, mas toda a sociedade. Eu acho que o fundamental nessas campanhas é, além da conscientização da população da importância de cuidar, é o diagnóstico precoce das doenças que podem no futuro trazer prejuízo importante ao paciente, de uma forma geral, e o combate aos fatores de risco. Porque muitas pessoas acham que porque levam um estilo de vida saudável, são saudáveis. E esquecem do fator genético. Eu tenho muitos pacientes que são saudáveis, no sentido de comem direito, têm um peso adequado, a vida é tranquila, só que os exames mostram um colesterol extremamente alto. E isso é por quê? Porque existe uma doença que é a dislipidemia familiar, um conjunto de doenças. Então eu sempre falo, você não pode por se sentir saudável ou por tomar atitudes saudáveis, que você é saudável. Essa conclusão, na maioria das vezes, até pode ser certa, mas existe sempre as exceções. A gente sempre fala na medicina, nem 8 nem 80. Você entendeu? Então é fundamental campanhas para que a pessoa possa chegar ao médico e o médico, sim, com propriedade, fazer a investigação necessária e dizer a esse paciente se está tudo bem, se ele precisa ter atenção a alguma coisa, quando ele deve voltar. Isso que é o fundamental. Isso é importante. E o acompanhamento, como eu disse. Entendi. Muito bom. Suas considerações finais sobre o tema? Tá, vamos lá então. É importante que haja uma aderência dos advogados na campanha, não só os advogados, como os familiares também. Eu acho que é muito importante aproveitar a oportunidade para que a pessoa cuide da saúde, procure um cardiologista, faça o acompanhamento de tudo que nós discutimos. Eu estou à disposição, tenho clínica própria em Porto Ferreira, realizo exames cardiológicos também. Fica um convite então para todos que venham até o meu consultório para a gente poder acompanhar da melhor forma possível. Obrigado. Muito bom, doutor. Eu gostaria de agradecer a participação do doutor. Agradeço. Excelentes esclarecimentos. Gostaria de convidar também os advogados a virem participar da campanha.